Olá, filhotes, boa tarde. Vamos iniciar o nosso volume 2 na parte em que a gente vai trabalhar exatamente aqui, ó. Lá no nosso volume 2, queridos, a gente vai trabalhar com a parte de citoplasma. Citoplasma e automaticamente vamos falar das estruturas importantíssimas que a gente conversou lá no início da nossa introdução, ao nosso capítulo de citologia, chamada Característica das Células. Então, vamos só relembrar algumas coisinhas que são bem básicas para vocês. Olha só, primeira coisa, filhotes, tá aqui, ó. Citoplasma é a maior região de uma célula. Se a gente for lembrar, de um modo geral, a gente viu que as células apresentam 3 componentes básicos: a membrana, citoplasma e o núcleo. Então, o citoplasma, só te lembrando, ele é a maior região que uma célula tem. Depois é importante a gente lembrar que essa região, então, ela localiza-se entre a membrana e o núcleo, né? Toda aquela extensão lá entre a membrana e o núcleo, a gente dá o nome de citoplasma. Uma outra coisinha importante é que na grande maioria das células, esse citoplasma ele é constituído por algo em torno de 65 a 70% de água. Aí eu aproveito aqui, queridos, para fazer uma revisão com vocês lá de bioquímica, que vocês viram no volume 1. É claro que esse teor aí dizer que as células têm entre 65 e 70% de água, isso é uma média. Grande parte das células será assim. Claro que a gente vai ver, você vai lembrar que você viu isso em bioquímica, que esse teor de água que de um modo geral compõe as nossas unidades básicas formadoras, que são as células, ele varia. Tem células que você vai encontrar em que esse teor aqui, automaticamente, ele é maior, de 65%, né? Tem células que ele vai chegar a 98% de água no seu citoplasma, é essa substância tão importante. Outras, a gente vai encontrar que o teor vai ser menor, de 65%, às vezes muito menor, de 50%. Então, 3 coisinhas vão fazer com que esse teor de água varie dentro de uma célula: o tipo de célula, a espécie e automaticamente a idade do organismo. Mas falar que, em média, é entre 65 e 70, a grande maioria, a grande parte das células que compõem os seres vivos apresentará essa constituição. Depois, filhotes, aí entra a grande parte importante desse nosso volume 2. É aqui nessa região do citoplasma que nós vamos encontrar as chamadas organelas celulares ou simplesmente organelas citoplasmáticas, tá? Que são aquilo que a gente falou lá na nossa introdução. O que é uma organela? A palavra organela é como se fosse o diminutivo da palavra órgão. Então seria um pequeno órgão que a célula tem, cada órgão aí tendo uma morfologia, uma anatomia e obrigatoriamente cada órgão tendo a sua fisiologia, a sua função, o seu funcionamento para que essa unidade tão pequenininha, na grande maioria dos exemplos que nós temos que a célula seja pequenininho, mas ela é um complexo de atividades bioquimicamente falando, fisiologicamente falando. É graças a essas organelas que a célula vai poder então realizar as mais variadas funções. Perfeito? Vamos lá, queridos. Vamos passar. Então aqui, ó, embora a gente tenha aqui toda essa área entre a membrana e o núcleo seja formada aí pelo citoplasma, a gente vai ver que ele não é homogêneo na sua extensão como um todo, que ele não vai ser igual como um todo. Então a gente acaba dividindo didaticamente o citoplasma em 2, tá certo? Tá aqui o primeiro, filhotes, tá aqui o primeiro, né, que é o hialoplasma ou citoplasma fundamental. Vocês podem encontrar essas 2 nomenclaturas. E o chamado citoplasma figurado ou citoplasma elementar. Vamos entender o que é um, vamos entender o que é
o outro. Eu vou chamar de aloplasma ou citoplasma fundamental aos componentes bioquímicos que compõem essa região como um todo. A própria água entra aí, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, tudo que se encontra de maneira bioquimicamente aí nessa região vai representar o hialoplasma, tá certo? Portanto, tanto as substâncias orgânicas quanto as substâncias inorgânicas irão constituir essa parte do citoplasma dividido e chamado didaticamente de hialoplasma ou citoplasma fundamental. Então, aqui, ó, vou te mostrar, aqui a gente está tendo uma visão de uma célula eucariótica, portanto uma célula com núcleo organizado, uma célula com citoplasma vistoso. Cada um desses desenhos, filhotes, que vocês estão vendo aqui, na verdade representa uma organela. Então, por exemplo, se eu apontasse bem aqui nessa região, tá vendo aqui o meu dedinho? Essa região bem aqui onde eu te apontei especificamente, você não tem nenhuma organela, mas obrigatoriamente você tem algum componente bioquímico aí. Então, aí eu poderia dizer que didaticamente seria a nossa região do hialoplasma ou citoplasma fundamental. Agora, olha aqui a setinha, ó. Viu lá? Então, quando você estiver apontando especificamente para uma organela, para uma estrutura dessa aí, então é isso aqui. Vou dar uma adiantadinha bem aqui para você ver, ó. Então, nesse caso agora, lá da setinha, eu estou diante do citoplasma figurado, que nada mais são do que as organelas e as inclusões que fazem com que uma célula, de um modo geral, possa funcionar. Então, a gente vai resumir. As organelas, o citoplasma figurado, nada mais é do que as estruturas vitais que trabalham e fazem uma célula, teoricamente, funcionar. Ok? A gente vai ver que, quimicamente, o citoplasma ele vai apresentar composição e uma morfologia diferenciada. Portanto, a gente vai dizer que o citoplasma ele apresenta dois estados. Um é chamado de estado de sol, o outro é chamado de estado de gel. O estado de sol, filhotes, ele representa a região mais interna, a região mais próxima ao núcleo, e essa região mais central da célula, vamos chamar assim, ela é chamada de endoplasma, enquanto que o estado mais próximo à membrana, né, mais longe do centro, mais na região periférica, representa a região externa do citoplasma, portanto, aí eu tenho o estado de gel, e essa região que é mais externa, ela acaba sendo chamada de ectoplasma. Alguém poderia perguntar, mas Cássio, por que é assim? Imaginem que as coisas dentro de uma célula não estão paradas. A célula não é estática, os seus componentes externos não são estáticos, então há uma movimentação. Então é muito mais fácil eu pensar, eu imaginar que essa movimentação vai se dar no estado mais fluido, no estado mais líquido, por isso que o estado de sol representa a região do endoplasma, a região mais interna, para que haja uma movimentação, haja uma circulação de substâncias nessa região, e mais próximo à membrana plasmática, o estado de gel, em que a consistência já é mais gelatinosa, obrigatoriamente dando até um reforço a toda a estrutura que mantém a morfologia da célula e a célula como um toda armada, digamos assim, né, com a sua morfologia para que ela possa realizar as suas funções. Esse estado de gel daí essa firmeza e essa proteção ao próprio citoesqueleto e outras estruturas. Então nós temos dois estados, estado de sol e estado de gel, mas muita coisa pode acontecer com a célula, né, filhotes? Então dá um olho aqui nesse nosso IPC, ó. O estado de sol e o estado de gel podem mudar de posição, sendo que essa mudança ela tem que ser reversível. Se era sol e mudou para gel, o nome dessa mudança é chamada de gelação. Se era gel e mudou para sol, essa mudança é chamada de solação. O que poderia provocar essa mudança? Mudança de temperatura, mudanças químicas, mudanças físicas, uma mudança de pressão, um contato com alguma substância, uma mudança
no meio em que a célula se encontra, poderia fazer com que essa mudança acontecesse, sendo que vale a pena a gente lembrar que essa mudança tem que ser reversível. Uma outra coisinha interessante, filhotes, também, é que eu acabei de te falar, né? As coisas dentro da célula não estão estáticas, então existem correntes citoplasmáticas, movimentos citoplasmáticos, fazendo com que as coisas realmente possam mudar de lugar. Então, os movimentos citoplasmáticos nada mais são do que correntes, cujo objetivo é fazer o deslocamento de organelas e o deslocamento de substâncias. Perfeito? Certo. Vamos falar e vamos conhecer dois movimentos, duas correntes. Uma é chamada de ciclose, o outro chamado de movimento ameboide. Já te explico por que esse nome aí de movimento ameboide, tá? Primeiro, que a ciclose, o que é importante para você nesse momento memorizar? Ela é um movimento que vai deslocar organelas, vai deslocar substâncias dentro do citoplasma, mas ela não altera a morfologia da célula. Mas agora, quando você falar de movimento ameboide, que recebeu esse nome aí exatamente em, digamos assim, homenagem às amebas, porque foi onde ele foi primariamente observado, mas vale a pena ressaltar, não são só as amebas, né, que é um tipo de ser vivo, um protozoário capaz de realizar esse movimento, observou-se neles, primeiramente, então deu aí o nome de movimento ameboide, exatamente o movimento que, assim como a ciclose desloca organelas, desloca substâncias, no entanto, ele não altera, né, a ciclose não altera a forma da célula, mas o movimento ameboide ele vai alterar. Te falei, né, que esse nome aí ele foi dado em homenagem aos protozoários. Então aqui, ó, as setinhas indicando ali na ciclose que está havendo uma circulação de algo, mas o formato da célula teoricamente permanece inalterado. Já aqui no movimento ameboide, filhotes, ó, a formação dessas estruturas aqui, que nós damos o nome de pseudópodes, né, caracteriza o movimento ameboide, um movimento que, isso aí, além de facilitar a locomoção das amebas ou das células que apresentam esse movimento, é graças também à formação dessas estruturas que a ameba ou a célula que apresente esse tipo de movimento, que é o movimento ameboide, acaba fagocitando, acaba colocando para dentro de si aquilo que ela quer para, de repente, se alimentar. Deixa eu mostrar uma imagem aqui, ó. Aqui é uma ameba, aqui é uma célula do nosso corpo, é um linfócito, é um tipo de glóbulo branco, né, que existe exatamente para nos defender, né, para fagocitar inimigos nossos, como bactérias, protozoários, vírus, fungos e outros. Então, o movimento ameboide altera temporariamente a morfologia da célula, enquanto que o movimento de ciclose é aquele que não vai alterar o movimento da célula. Perfeito? Então, essa, filhote, foi a nossa aula inaugural nesse momento aí, tá certo? Acompanhe lá pelo livro, no nosso volume 2, a introdução ao citoplasma, e aguarde as próximas aulas que nós vamos dar continuidade falando especificamente das organelas citoplasmáticas, das organelas celulares. Um abraço a todos e até a próxima aula, galera.